Olá, olá, Malembe, Malembe, o seu podcast, seja onde estejas a nos ouvir ou a nos ver, fique ligado, subscreve ao canal, porque hoje vamos ter cá uma conversa muito rica e, acima de tudo, super abençoada, tá bom? Fica o trocadilho e já já saberão de quem se trata o nosso convidado. Ao meu lado tenho aqui a nossa doutora Petra Tavares. Olá, olá, e para me apresentar? Não, o pessoal já te conhece, por isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que gostem desta conversa que vai ser realmente muito produtiva. E aqui ao meu lado tenho JPP, o meu querido. Saudações malembistas para vocês, estamos juntos novamente e você é o nosso convidado especial para assistir a entrevista de hoje com o nosso convidado, que o nosso madrino vai dar a conhecer agora aqui no Malembe Malembe. Aqui no Malembe Malembe com vocês, Blessing Limoeno, não é? Não. Limoeno. Limoeno. Yeah. Ensaiamos isso 20 vezes. As 20 vezes ele errou. E ele tinha responsabilidade de saber dizer bem. Vamos dizer que ele fez de propósito. É para poder dar aquele... Mas, Blessing, nada melhor do que... Não muda de assunto, não. Não. Já Assume. passamos. Nada melhor do que... Quem é o Blessing? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, não estava à espera desta, estás a ver? Podia ter sido para falar de futebol, era mais fácil. É logo entrar de carrinho aqui. Olha, eu não acho que o Blessing possa se definir só por uma coisa. Eu acho que há muitos blessings dentro do Blessing. Há o Blessing que se comporta de determinada forma no meio profissional e que tem determinadas qualidades e determinados defeitos. Há o Blessing no seio familiar, que é diferente desse Blessing do seio profissional. Há o Blessing no meio social, onde nos conhecemos inclusivamente. E o comportamento também é diferente, tem determinadas características. E depois há o Blessing quando o Blessing está sozinho. E acho que todos esses blessings são importantes e fazem parte daquilo que sou, mas o mais importante é o blessing quando está sozinho. E convivem bem entre si? Eu comigo mesmo. Não, os blessings. Não, às vezes há certas coisas que criam conflito. Ou seja, que eu penso para mim, eu só estou a fazer isto porque estou neste meio e que seriam difíceis de fazer se não estivesse. Dando o exemplo do meio profissional, nomeadamente até do canal de televisão onde trabalho, tenho de ter um comportamento mais estável, mais comedido. Eu sou uma pessoa mais brincalhona, sou muito de fazer piadinhas. Gosto de rir, de bom ambiente, de fazer os outros rirem, ou rir de mim próprio, também acontece. E ali já tenho que ter um comportamento mais sério, mais formal. Eu não formal sim, mas eu não diria bem formal, mais credível. Ok. Então, para quem não conhece o Blessing está ligado ao mundo do desporto, nomeadamente ao mundo do futebol. Certo. E nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre a vida do Blessing. Mas antes, nós temos aqui uma dinâmica do programa. Deixa eu fazer a pergunta, senão depois vou esquecer. Eu anoto aqui para você. Já vamos à pergunta do último convidado. Porque fiquei curiosa com seres uma pessoa mais espontânea, mas ao mesmo tempo teres que... Como é que eu ia dizer isso? Ter isso? Não, ou ser um pouco contido para ser credível. Porquê que... Fiquei curiosa. Porquê que a credibilidade está associada a tu conteres um pouco mais do teu lado? Ok, isso é muito fácil de responder. Tem que ver com aquilo que as pessoas, o público, valoriza quando olha para quem está do outro lado, em função, obviamente, do tipo de tarefa que tu estás a executar. Se estiver num programa de comédia, obviamente, ou num daqueles programas que passam de manhã ou durante a tarde, de entretenimento,
As pessoas esperam uma postura. No tipo de programa que eu faço, esperam uma postura completamente diferente. Portanto, eu tenho mesmo de fazer o papel, é mesmo assim, ser um bocadinho ator, na forma como quero passar a informação, porque as pessoas, para a informação ser credível, esperam que eu tenha determinada postura. Se eu estivesse a fazer piadinhas aqui ou ali, diriam, pá, este gajo não é sério. E, portanto, a forma como me encaravam seria completamente diferente. E eu acho que eu gostei bem da tua pergunta, vou-te já dizer, porque na verdade o que eu estou a fazer é a perpetuar a ideia que as pessoas têm que ser, e agora vou exagerar, um bocadinho mal dispostas e mais carrancudas para serem levadas a sério, e isso não é verdade. Mas as pessoas esperam isso e estão habituadas a isso. Portugal é um país conservador. Tu vês o estilo, por exemplo, das pessoas que apresentam os noticiários em Portugal e que fazem determinado tipo de programa em Portugal, é completamente diferente da forma como se faz nos Estados Unidos ou em França. É mais informal nesses países. Aqui não. As pessoas têm muito aquela do fato e gravata. Sim, mas você não vê os grandes pivôs americanos a fazerem piadinha à torta e à direita. Agora fazem. Agora já fazem. Não faziam, mas agora já fazem. Porque os grandes pivôs? Sim, porque eles entenderam uma coisa, que o público deles foi-se alterando ao longo do tempo. E se eles queriam captar, e eles estão sempre a lutar por audiências, não é? Felizmente eu não estou, mas eles estão sempre a lutar por audiências. Se queriam captar um público, o público mais jovem que vinha, o público mais jovem não olha propriamente para a pessoa por ter fato e gravata ou por ter uma linguagem mais séria e valoriza logo aquilo que ela está a dizer. E se felizmente não estou, é porque você já tem ou você não está preocupado com isso? Não, felizmente, porque o canal onde eu trabalho não está preocupado com isso. E como o canal onde eu trabalho não está preocupado com isso, não me pressiona para isso. Ok? Então, eu não tenho... Eu já trabalhei noutro canal de televisão, à partida não tinha nenhuma preocupação com audiências inicialmente, mas depois começou a ter. E ficava mal para o próprio canal até o que eu fazia fora do canal, por exemplo, nas minhas redes sociais. E a forma como eu comunicava no canal sobre determinados temas já tinha algum condicionamento. E ali na RTP isso não acontece. Eu nunca vi ninguém a vir ter comigo, já estou na RTP há muitos anos. Ninguém nunca veio ter comigo a dizer, olha, atenção, que tu disseste isso e não podes dizer porque é sobre a pessoa X ou Y, ou tu vestiste desta forma. E eu nunca me visto de fato, por exemplo. Tu tens de vestir de fato, tens que meter uma gravata, tens que meter uma camisa. Nunca tive nenhum tipo de reparo nesse sentido, e isso é bom, porque dá-me liberdade para eu expressar as minhas opiniões à vontade, e na verdade é isso que importa, né? Porque se eles me pagam para eu dar a minha opinião, quando eles me condicionam, eu não estou a dar bem a minha opinião, não faz sentido eles estarem-me a pagar para isso. Ok, bom. Podemos ir agora para a pergunta do convidado anterior? Muito bem. Nós temos uma dinâmica no programa que o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado seguinte, vai acontecer com você daqui a pouco, e o convidado anterior, que foi o Pedro Azevedo, como é que você sabe? Você conhece? O Pedro Azevedo deixou uma pergunta para você. Vamos a ela. Chamo-me Pedro Azevedo e a minha questão é: qual é o teu grande propósito na vida? Perguntas muito fáceis neste programa. Não estou a perceber. E só posso dar uma resposta, né? Se é o grande propósito, mas eu não sei bem se isso existe para mim. Não sei bem se isso existe para mim. Porquê? Porque eu não acho que exista uma só coisa que me vá realizar por completo. Acho que é um conjunto de várias coisas, nomeadamente do ponto de vista profissional. Eu quero estar no campo só a treinar, não quero fazer mais nada, não quero fazer comentários de televisão se for possível, ou
escrever crónicas para o Expresso ou ir à rádio. Se fosse possível, queria estar só no campus, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, tenho a ambição de, em poucos anos, sei lá, eu estou agora com 38, deixa-me ver, antes dos 60, não ter mais de trabalhar e passar muito tempo a fazer coisas que eu gosto e que não consegues fazer quando tens um trabalho e tens de cumprir horários e etc. Do ponto de vista familiar, gostava de, até eu morrer, ver os meus familiares todos bem, com saúde, e eu morrer primeiro que eles. Eu sei que isto é egoísta, principalmente para a minha mãe, por exemplo, ou para o meu pai, né? Eles são mais velhos do que eu, e à partida nenhum pai merece ver os filhos a morrerem, mas eu também não os queria ver morrer, porque isso representa um sofrimento muito grande. Eu não, até agora só tive uma perda destas, sim, pesada, que foi da minha avó materna, e passei muito mal, e então gostava que não acontecesse outra vez. E isso iria-me dar paz e iria-me dar algum conforto. Portanto, eu quero realizar estas coisas que, no fundo, todas elas estão a contribuir, é para o meu bem-estar, para eu estar feliz. Boa. Querem que eu faça? Então, Não, eu disse que eu já ia ficar um pouco calada, que é sobre futebol, não estou a brincar. Quando é que foste parar onde tu estás neste momento? Consegues partilhar um bocadinho da tua jornada? Que eu consigo, mas vou falar muito tempo. Qualquer coisa a gente corta. Okay. É esse, aliás, um dos motivos pelo qual eu fui parar onde fui foi mesmo por isso. Falo muito. Bem, eu vim para Portugal em 98, e a ideia era vir para cá estudar, para me formar. 98, este com 10 anos. 9 a fazer 10. Como vim em fevereiro, eu faço anos em março. Foi 9 a fazer 10. Já, ok, sabes umas coisas, afinal. Foste investigar. E biografias. Ele não enviou, mas nós fomos investigar. Não enviei porque tinha que escrever muitas coisas e eu assim, vou só fingir que não vi. E então a ideia era esta, portanto, estudar e voltar depois para Angola, já depois de estar formado. Eu, quando vim para cá, também era muito criança, tinha uma ideia do que queria fazer, queria ser engenheiro de minas. Sangue dos angolanos, trabalhar com as minas. É, né? Epá, é assim. Mas depois vim para cá e mudei de ideias, quis fazer educação física, mas entretanto pessoas muito próximas convenceram-me que educação física não era um bom caminho, porque não era bem remunerado e muitas pessoas não tinham emprego, e então fui para a engenharia informática. E uns anos antes já saltei, não devia ter saltado. Portanto, no secundário ainda conheci, que é o meu melhor amigo, ele é português, o André, e ele convenceu-me a ir jogar futebol para o clube onde ele estava a jogar, e portanto fui jogar futebol para esse clube. Então fui para a faculdade, engenharia informática, no técnico, e no técnico percebi, durante o tempo que lá estive, e fiz muitas coisas no técnico, fiz mesmo muitas coisas, que foi fixe, ajudou-me a desenvolver capacidades, soft skills, que hoje são importantes. Eu fiz parte do Conselho Pedagógico, era o representante dos alunos no Pedagógico, fui delegado de ano, fui delegado de licenciatura depois, participei no grupo de relações exteriores, fiz um sem número de coisas que foram muito boas para me ajudar, sobretudo do ponto de vista da comunicação, que só vim a perceber depois que essas coisas eram importantes. E aí percebi que a engenharia informática não era...
mais do que a engenharia informática, o que eu percebi é que eu não podia estar a trabalhar no futuro em algo que eu não gostasse, e não quis fazer isso. Então saí, fui fazer o curso de treinador de futebol, que era uma coisa que eu já queria ter experimentado, portanto a educação física já me levaria lá, e então fui buscar um bocadinho a educação física atrás, mas agora já direcionada para o futebol. Na altura até os cursos de treinador estavam fechados, eu fiz uma formação qualquer na Associação de Futebol de Lisboa que me permitia treinar até os cursos voltarem a abrir. E pronto, no primeiro ano que eu comecei a treinar, percebi logo que queria fazer aquilo. É mesmo isto, não há outra coisa, não pode haver outra coisa, é impossível. Mas entanto ainda não era profissional, tinha que fazer outros trabalhos e arranjava sempre assim vários part-times. Cheguei a ter 4 trabalhos para conseguir conciliar tudo com o futebol. Quando começo a treinar, os cursos não estavam abertos, portanto eu começo a ir atrás de informação online, na internet, sobre futebol, sobre treino, sobre os treinadores que eu achava que eram bons. Comecei a descobrir sites e depois descobri uma coisa gira que eram os blogs, que eu não fazia ideia do que era, mas havia muitos blogs em inglês e em português, e de portugueses e de brasileiros, blogs de gente do Brasil, que me ajudaram muito a orientar-me naquilo que eu estava a fazer e a ter uma espécie de filtro para conseguir perceber se eu estava a fazer bem ou se eu estava a fazer mal, porque sem ter o curso é difícil tu conseguires perceber exatamente só com intuição, e apesar de eu já ter jogado, se estava a fazer bem ou se estava a fazer mal. E depois aconteceu em Portugal um fenómeno que se chama José Mourinho, que, como eu, não tinha sido um jogador de futebol de nível alto, não jogou na primeira divisão, e conseguiu chegar ao topo do mundo. Então eu fiquei com esperança que eu também pudesse conseguir chegar ao José topo Mourinho. do mundo. Não tem que ser o José Mourinho, o que eu pensei foi, se ele consegue, então se calhar, porque agora já nem tanto, ainda existe, mas já nem tanto. Tu antigamente, para seres treinador de futebol, tinhas que ter jogado, e jogado num nível alto. Tu ias ver os treinadores de todas as equipas, não era só em Portugal, era no mundo inteiro, tinham sido jogadores, pelo menos na primeira divisão desse país. E o Mourinho não. E conseguiu ganhar assim. E portanto, eu identificava-me com essa parte. Mas também não jogavas nada neste caso. Não, eu era fraco. Ok. Não. Não, é verdade. Eu percebi, ou seja, eu jogava e divertia-me, eu gosto de futebol, mas eu olhava para o lado e muitos dos meus colegas eram melhores. E então eu nunca senti que jogador. Quando você diz eu era fraco, qual dos blessings está a dizer isso? O treinador? Não, já na altura, já não. Como é que eu ia te explicar? Você disse agora, você reconhece que era fraco. Sim. O blessing está a dizer isso. Como treinador, você reconhece que você. Ou todos eles afirmam que você era fraco? Não, eu acho que todos eles só por um motivo. Eu joguei ao nível distrital, portanto não é um nível alto, há muitos campeonatos acima. Em que posição? Eu jogava extremo, ponta de lança ou às vezes médio ofensivo. E mesmo nesse nível eu estava longe de ser dos melhores jogadores. Eu não era o melhor jogador da minha equipa, apesar de eu ter andado sempre no escalão acima, ou seja, quando eu era juvenil jogava nos júniores, quando era júnior jogava nos séniores, mas havia mais 2 rapazes como eu, e esses 2 rapazes, por exemplo, tinham um nível... O André que te levou muito jogava mais do que você? Não, ele é fraco também, não esquece isso. Eu acho que ele me levou a pensar, vamos os dois assim, não passamos tanta vergonha. Éramos fracos os dois. Tínhamos um nível médio para o futebol distrital, mas nem sequer éramos os melhores desse nível. E estamos a dizer 4 ou 5 divisões abaixo da primeira divisão nacional, 3 ou 4 divisões abaixo das primeiras divisões profissionais. Então, se tu não estás perto de ser o melhor num nível muito baixo, então lá em cima vai ser difícil. E verdadeiramente eu nunca tive esperança de ser jogador, porque olhava e dizia... Mas quando você reconhece que não era bom, você diz em que termos? Tecnicamente?
olha, a minha maior, eu era esperto. Eu era esperto e corria muito. E era mesmo esperto. Eu vou dizer aqui coisas com as quais eu não me identifico já hoje, mas eu era muito bom a provocar os adversários para eles serem expulsos. Muito bom. E depois adaptava-me muito bem àquilo que o treinador pedia. Os treinadores, na maior parte das vezes, mesmo sabendo que tecnicamente se calhar tinham jogadores melhores e não metiam, sabiam que eu ia cumprir com aquilo que eles pediam. Então eu era esperto também nesse sentido. Eu vou-te contar uma história sobre isto. Ele, se estiver a ver, olá Marco, foi meu treinador nos séniores e eu treinava os júniores do mesmo clube. E no ano seguinte, alguns dos miúdos que eram júniores da minha equipa passaram a ser meus colegas de equipa e eles eram melhores que eu, muito melhores. Não eram melhores, eram muito melhores que eu. Estavas a treinar pessoas melhores do que tu. Melhores do que eu enquanto jogador, sim, sem dúvida. Eram mesmo muito melhores do que eu. E a determinada altura, o meu treinador até encarou isso mal, e eu hoje percebo porque é que ela encarou isso mal, tem razão. Ele perguntou-me ao Blessing: tu estás aqui, tu não te importas se queres jogar, se não queres jogar, se jogas, se não jogas, como é que é? Eu, mister, os miúdos são melhores que eu, mete os miúdos são melhores que eu, queremos ganhar, eu quero ganhar, mete os miúdos. E ele ficou zangado, né? Então eu estou aqui a falar com este rapaz, estou a metê-lo a jogar e ele está a dizer que não quer jogar porque os outros são melhores. Não tem assim muito sentido, mas os miúdos eram mesmo melhores. E a verdade é que o Marco depois acaba por sair porque os resultados não foram muito bons, não por culpa dele, culpa nossa, jogadores. E depois vem um treinador novo e mete os miúdos e a equipa dispara. Então eu tinha já nessa altura boa noção e boa percepção do que é que era preciso para chegar mais acima. Tornaste-te o Mourinho? Não, Ainda não. não, nem perto. Acho que nenhum treinador, nem vou dizer só em Portugal, nos próximos anos, acho que nenhum treinador no mundo vai conseguir o mesmo currículo que o Mourinho tem. O Mourinho tem um currículo. Nossa. Qual é o segredo para fazer com que o adversário seja expulso? Não te vou dizer. Não te vou responder a isso. Vou votar essa pergunta. Não pode ser. Não, mas eu era provocador. Eu não sei como é que os miúdos fazem agora e como é que os jogadores uns com os outros no balneário fazem agora, porque eu agora sou treinador, não estou dentro do balneário, estou fora. Sim, mas você percebe, né? Mas é diferente. Aquilo que se fala no balneário, o que se comunica lá, são muitas horas ali no balneário em que o treinador está com a equipa técnica, está com os fisioterapeutas, está com os diretores, Durante o jogo você percebe que está havendo uma provocação. Mas eu não percebo porquê, ou o quê, ou se há mesmo provocação ou se é resposta. Eu provocava. Porque falávamos muito uns com os outros. Olha, aquele não gosta disto, que faças isto. Olha, aquele não gosta que digas aquilo. Olha, aquele, se fores e des uma pancada nele, ele vai ficar zangado, e se tu começares a discutir com ele vai para cima de ti e já está. Mas quem é que te entregava o perfil de cada um? Nós, os jogadores uns com os outros, conhecíamos os jogadores de outras equipas, outros já tinham jogado naquelas equipas, tinham sido colegas de equipa, conhecem alguém que conhece, já foram treinados por alguém que disse qualquer coisa, portanto a informação corria. E eu tentava tirar partido disso. Jogo. Sim e não. Eu gosto de pensar que para tu seres o melhor, uma coisa é tu ganhares o jogo, outra coisa é tu seres o melhor. Para ganhares o jogo, tu vais ganhar, mas para tu seres o melhor, tu tens que ganhar ao adversário quando ele está no melhor nível. E então, sim, percebo que para ganhares um jogo faça parte, principalmente se tu assumires logo, por exemplo, tu assumes já que és inferior que o outro. Ok, vais tentar utilizar tudo o que tu tens à disposição para... Sim, inclusive a gente vê isso em jogos do Mundial, não é? Aquela cabeçada do Zidane, por exemplo, aquilo foi provocação pura. Claro, mas aquilo foi uma assunção por parte do Materazzi
que com o Zidane a jogar, eles tinham menos hipóteses, porque o Zidane era o melhor. E, portanto, se tu assumires isso, ok. Mas se tu estás focado em quer ser o melhor, então tu tens que ultrapassar os melhores quando eles estão no melhor registro. E para eles estarem no melhor registro, isto não vale, não é? Portanto, eu percebo, não estou a dizer não façam ou não se faz, mas já não me revejo nisso. Porque acho que o patamar onde eu gostaria de estar é um patamar mais elevado. Não vou criticar ninguém por fazer, mas também não incentivo ninguém a que o faça. Blessing, temos uma pergunta do Elder. A pergunta curiosa é: qual dos teus primos joga melhor e o mais fraco? Eu tenho muitos primos. O bom, e não, isto é mesmo bom. O bom de ter crescido e nascido numa família africana é que eu tenho muita família. E então dá aqui para inventar uns nomes que eles às vezes nem sabem, nem se lembram. Não, o Elder. O que joga melhor é o Elder. Foi por isso que ele fez essa pergunta. Mas eu tenho que dizer que o que joga melhor é ele. Agora, ele não precisa que eu esteja a dizer, porque ele sabe. Ele sabe que joga melhor que todos nós. E de todos, era o que tinha mais capacidade para jogar no nível mais alto. Mas também não quis, que ele de cabeça também aquilo não funciona. E é preciso mais do que ter só talento para conseguir jogar no nível mais alto. O mais fraco é o Skinny. O Skinny é alcunho, não é o nome dele. É Ivandro. Ele não joga mesmo nada. Mas desporto não é só não joga nada. Desporto não é. Uma altura aqui isso é dançarino. Mas ele não, ele dança bem. Sim, sim. Ele, como jogador de futebol, é um grande dançarino. Não, ele começou. Não, grande dançarino. Ele começou antes com o Swacker Boys. Sim, era ele e o Monster. Não, era ele, era o Kina, era o Eddie Falcão, era. E o Walter. Ok. Depois é que ele vai para os Dope Boys, sim. o Monster e com o Diz, e depois vão todos para a Força Suprema. Ele tem bons moves, não é uma questão de coordenação ou descoordenação, mas desporto não é mesmo para ele, não vale a pena. Cada um com Ele é muito mau em tudo: futebol, basquete, natação. É melhor ficar aqui. É mesmo fraco. Não, mas ele dança bem. Mas ele tem outras coisas. Ele é muito melhor que nós em muitas coisas. Na forma como se relaciona com as pessoas quando chega a uma sala e não conhece ninguém. Aliás, ele é que faz o merchandising todo. E era uma espécie de RP, mas ele faz um bocado mais do que isso. Também ele consegue vender bem a ideia dele. Ele tem persuasivos, né? Capacidade de persuasão muito, muito, muito grande. Ele é bom, ele que deixa isso largo o desporto. Disseste agora uma coisa interessante de um dos teus primos, né, que tinha técnica mas não tinha cabeça. Quando estás a treinar miúdos, quando treinas, né, jogadores, como é que tu fazes esse equilíbrio, ajudas eles próprios a terem esse equilíbrio entre não é só o talento que conta, também tens de ter cabeça? Na verdade não é, não sou eu que faço esse equilíbrio dessa forma, ou seja, que papel é que tu... mas eu normalmente, há estratégias que dependem de jogador para jogador. Há jogadores que lidam muito bem com os exemplos próximos dentro da própria equipa. Há jogadores que respondem melhor a figuras de autoridade, treinadores, pais, diretores, etc. Há outros que só precisam que lhes dês um bocadinho de responsabilidade, e há outros que lidam melhor quando o exemplo que tu utilizas são de pessoas que eles admiram. Portanto, mais do que a questão da autoridade, outros jogadores que eles gostam, ou outras figuras do desporto que eles estão sempre a falar e estão sempre a ver. E como treinador, acho que o papel de convencer os jogadores que o patamar é alto
começa por se fazer na forma como tu vais gerindo o treino e vais gerindo a exigência que tu colocas no treino, depois o que tu colocas na performance deles nos jogos, e depois em comparação não só com os colegas de equipa e com os colegas de lado, mas também com as outras equipas que estão no mesmo campeonato e até equipas que estão acima. Mas é preciso tu conheceres muito bem com que pessoa é que tu estás a lidar. Por exemplo, eu tive um miúdo e eu sou um equilíbrio quando estou a treinar como treinador, de uma figura muito autoritária. Vocês não sabem, quer dizer, vocês podem desconfiar pela minha voz, mas se eu gritar aqui, ouve-se no Porto. No Porto? No Porto. E... No Porto Cidade ou no Carreiro? Cidade, Porto Cidade. Longe mesmo. 300 km daqui. E então, não é que eu gritasse muito, mas quando eu gritava eles paravam mesmo. Porque é muito... Se um trovão que eu... Bum! Mas são um equilíbrio entre isso e estar muito perto deles. Muito perto deles, de conversa, de saber, tentar perceber como é que eles são e gerir isto. Porque eles também são pessoas como eu não preciso sempre da mesma coisa, eles também não precisam sempre da mesma coisa. E então... é primeiro conhecer muito bem a pessoa e depois arranjar estratégias. Mas estava a dar o exemplo. E tinha este miúdo que tinha vindo para o Estoril, não jogava muito no clube onde ele estava, já nem me lembro se tinha vindo do Belenenses ou do Sporting, não sei. E veio para o Estoril e começou a jogar. E começou a jogar muito tempo. E jogava e não saía. E ele ganhou tanta confiança que na cabeça dele... ele começou a pensar que podia fazer o que quisesse. E há uma semana qualquer em que um jogador de uma determinada posição se lesiona, ele era médio ofensivo e o médio defensivo lesiona-se, e eu vou falar com ele: olha, o médio defensivo lesionou-se, eu quero-te meter a jogar médio defensivo, acho que vai ser o melhor, e depois mete outro jogador na tua posição, o que é que tu achas? Ele, não, eu quero jogar na minha posição. Eu assim, ok, não tem problema nenhum. E foi para o banco. 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, até ele ter vindo ter comigo e dizer assim: Missa, já percebi o recado. E eu, ok, então agora já podes voltar a jogar. E aquilo passa. Ou seja, eu não falei com o grupo sobre isto, e com ele também não falei, não lhe disse porquê, ele percebeu, mas ele falou com os colegas, que eu sei, porque os colegas vinham-me dizer, aí, olha, comentavam: olha, quando o Mister disser isso, faz, porque senão, olha, o outro que era filho dele foi para o banco, não sei quantos jogos. E então isto é gerir também características do ponto de vista mental, não é? E formar pessoas também. E tu tens disponibilidade para fazeres coisas que não são podem não ser tão prazerosas para ti, podes não gostar tanto, mas em função da equipa, e uma equipa de futebol é uma equipa, ok, tu tens objetivos individuais, mas o mais importante ao fim do dia é a equipa estar melhor, porque se a equipa estiver melhor, mais jogadores vão estar melhor. E portanto isto é uma forma de gerir. Há outras. Há dizer-lhe assim: olha amigo, tu, como aconteceu, nós tivemos um jogador que era extremo, mas que percebemos que ele podia ser muito melhor a lateral e está a fazer carreira, acertamos, e fomos falar com ele e dissemos-lhe: olha amigo, para tu seres jogador de futebol profissional, a tua posição é ali, se quiseres nós ajudamos-te a trabalhar. E ele: sim senhor, vamos trabalhar, vamos embora, eu quero ser jogador, vamos trabalhar. E este miúdo já tinha isto nele, não é? Vamos embora, estava focado no objetivo dele. E portanto, foi muito mais fácil, não houve necessidade nenhuma de trabalhar a mentalidade. Porque ele já tinha lá. Era mais a questão técnico-tática, que o resto ele já tinha. Então é conhecer as pessoas e saber muito bem como é que havemos de gerir
cada um deles. Você já trabalha nisso há quantos anos? Eu nem sei em que ano é que comecei. Mais ou menos, há quantos anos? Sei lá, 14. 14 anos. Você, 20, sim, 14. Você sente muita diferença nas novas gerações agora, em comparação com 14 anos atrás? Ou o nível, eu não digo nem o nível técnico, eu digo o nível de força de vontade, de resiliência, continua o mesmo? É muito diferente. E é muito diferente por bons motivos e por maus motivos. Eu vou andar um bocadinho mais atrás do que tu andaste do que os 14 anos. Vou andar mais atrás quando eu jogava e antes ainda de eu jogar. Acontecia que tu, jovem, para conseguires conquistar um lugar na equipa, tinhas que suar. Tinhas que suar. Mas tinhas que suar umas vezes por mérito de quem estava à tua frente, outras vezes por um estatuto que estava instituído. E essa é que para mim é a parte má. Ou seja, tu fazias uma equipa e havia uma equipa que tu já montavas e convencias os jogadores que eram esses que iam jogar no campeonato, que iam jogar mais jogos, e os outros iam jogar a taça. Portanto, os mais velhos, mais experientes, os que tinham mais reputação, eram os principais jogadores da equipa, os outros ficavam para as competições que não eram assim tão importantes. Então até tu conseguir, jovem, entrar na equipa que jogava as competições mais importantes, passava muito, mesmo que por vezes estivessem à tua frente jogadores piores do que tu, porque já tinham um estatuto, tinham uma carreira, portanto tinham por direito instituído o lugar assegurado lá. E essa parte é má. A parte boa disso, e é por isso que hoje as coisas são diferentes, é que tu tinhas que aguentar, se tu gostasses e se quisesses mesmo, tinhas que aguentar estar ali muito tempo sem jogar, e os minutos que o treinador te desse, tinhas que tirar o máximo proveito deles, seja quando entrasses no campeonato para jogar 5, 10 minutos, seja nos jogos que te dessem mais tempo, seja quando não fosses convocado, tinhas que estar no nível máximo, porque alguém se lesiona, tu tens de estar preparado para tentar aproveitar a oportunidade. E hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia eu não digo que há uma inversão total disto, mas como se destruiu esta ideia de uma equipa que são os melhores, jogam só estas competições, e outra equipa joga outra, constroem-se os plantéis hoje em dia para eles terem mais ou menos todos o mesmo nível para se confrontarem e para todos tentarem lutar pelo lugar. As coisas acabam por acontecer com maior facilidade. E também há um maior número de jogos, ou seja, antigamente, se calhar numa época, uma equipa fazia 24 jogos, hoje em dia faz 40. E são muito mais jogos, portanto dá para distribuir muito melhor o tempo que tu estás lá dentro por todos, e isso faz com que tu naturalmente, porque o contexto é diferente, nestes aspectos volitivos, portanto da força de vontade, da resiliência, de tu aguentares até certo ponto a infelicidade, tu estás infeliz, não estás bem, não estás a gostar, mas conseguires ter força para resistir a isso, acaba por se desenvolver menos. Portanto é natural, estas gerações, a minha em comparação com a anterior já tem menos, e esta geração tem menos ainda. E para terminar, acho que existe uma coisa hoje que é muito má, quando os miúdos ainda são mesmo miúdos, sei lá, até aos 12, 13 anos, e há equipas que ainda fazem num nível mais alto, que é os pais pagarem para os miúdos, pagam aos clubes, e portanto exigem que os filhos joguem, e muitas das vezes tu jogas não por mérito, não porque o treinador acha que tu tens que jogar, não porque é aquela forma que o treinador acha que é melhor para desenvolver os jogadores, mas porque os teus pais estão a pagar para isso, portanto tu tens aquilo na mão sem merecer. Isto também entra dentro do quadro dos empresários, porque há clubes que também colocam jogadores a jogar por influências de determinados empresários. Sim, isso é outro aspecto mau, que os empresários têm muito peso e muita influência junto de alguns clubes. E os clubes
como percebem que para terem determinados jogadores têm que ter uma boa relação com certos empresários, vão gerindo esta relação por forma a manter Como uma troca de favores. alguns empresários satisfeitos, não todos, mas alguns deles satisfeitos. Isso é outro aspecto mau. Há muitos outros. Mas sim, tocaste num ponto importante. Ô Blessing, de repente Portugal inverteu uma cena na história que era o de importar treinadores de outros países. E de repente Portugal se transforma num exportador de treinadores. Por exemplo, o Jorge Jesus foi o que foi no Flamengo, o Abel é o que é no Palmeiras. Estamos aí no impasse do Mourinho, vai para o Real Madrid, não vai, mas já esteve em outros clubes lá fora, e muitos outros treinadores. Se eu tivesse aqui... O Ricardo Jardim está no Flamengo, o Luís Castro está no Grêmio. Exatamente. Se eu for falar aqui o nome de todos, a gente não vai nada. Como é que você vê essa mudança, essa inversão de sentido dos treinadores portugueses indo para fora em vez de trazer os estrangeiros para cá? Isso é o maior atestado de qualidade e desenvolvimento do futebol português, e isso acontece, como tu disseste, com os treinadores, mas também acontece com os jogadores. Era uma raridade tu ver jogadores portugueses a jogarem noutras ligas. Aliás, vou dizer mais, era uma raridade tu ver jogadores portugueses serem os melhores jogadores dentro de equipas de topo da Europa e de topo mundial. E hoje em dia isso acontece. Portanto, acho que o treinador português evoluiu muito. Há muitos méritos nisto do treinador português ter evoluído. Eu gosto muito de falar do Carlos Queiroz e do Josualdo Ferreira, mas o grande impulsionador do treinador português lá fora foi o Mourinho. Aí o mundo olhou um treinador, veio de Portugal, veio para a Inglaterra, ganhou 2 títulos, foi para a Itália, 2 títulos de campeão. Não sei quantas meias finais da Liga dos Campeões, foi para a Itália, ganhou 2 títulos de campeão, a taça, e ganhou a Liga dos Campeões. Fez o triplete, legal. Ganhou campeonato em Espanha, volta para a Inglaterra, ganhou campeonato em Inglaterra. O Mourinho tem um currículo, e depois ele diz uma coisa que é verdade, e isto é dele. Tu vais ver os últimos. Ele ganhou em 2004 a Liga dos Campeões, portanto estamos em 2026. Vais ver nos últimos 30 anos, e o único clube que ganhou a Liga dos Campeões sem ser um clube que tinha muito dinheiro, seja da Liga de topo ou que tinha sido comprado como o PSG por um milionário do Qatar, foi o Porto do Mourinho. Então isso é um mérito muito grande, e ele fez com que os olhos estrangeiros começassem a virar mais para Portugal, do ponto de vista treinador, abriu as portas do mundo para os treinadores portugueses, e, como é evidente, os treinadores portugueses têm correspondido e vão para fora e têm sucesso. Você teve uma experiência no estrangeiro, não teve? Agora no Kuwait. E aí? É complicado? É complicado. É complicado. Porque eu já estou habituado a um nível de profissionalismo muito alto de toda a gente, e que a estrutura funcione de determinada maneira. E eu no início, quando comecei a treinar, tinha muitos dos problemas que fui ter agora no ano passado outra vez. Eu não esperava, passado tantos anos, isto acontecer outra vez, mas são coisas que depois atrapalham o dia-a-dia, não é? Nós não conseguíamos... Nós tivemos lá 100 e muitos treinos. Eu estive com o Marco, eu era o treinador adjunto, o Marco Alves era o treinador principal, e dos 100 e tal treinos que nós planeamos, eu acho que contam-se pelos dedos das mãos aqueles que nós conseguimos concluir do início ao fim, fazer o treino como estava no planeamento. Tudo por questões de desorganização, de falta de uma ordem logística, de alguma falta de profissionalismo também. Então, para mim foi um bocado complicado estar a gerir isso. No início eu achava alguma piada, porque fazia-me lembrar aqueles tempos muito, muito longínquos. Nós tentamos organizar os departamentos e organizar as coisas para ver se as coisas corriam bem, e achávamos que era uma questão de tempo até as coisas começarem a correr bem, mas o que corria mal? Vocês iam treinar, não tinha bola, por exemplo?
Olha, falaste nisso, o último jogo que estivemos lá, esqueceram-se das bolas. Olha, ainda bem que falaste nesse exemplo perfeito. Quer dizer, um clube daqueles com uma estrutura com tanta gente, com tantos meios e tantas condições fantásticas, É contraditório, não? e a quantidade de pessoas que estavam a trabalhar na parte logística é muito maior do que o que eu tive aqui em Portugal. Maior até inclusivamente do que o Braga, que tem uma Já é uma estrutura, estrutura considerável. uma estrutura não é considerável, exagerada até do meu ponto de vista, mas lá ainda maior. Pá, esqueceram-se das bolas. E aí, o que é que se faz numa situação dessa? O que é que se faz? Que situação? Pediram bolas emprestadas. Não. Foram comprar a última hora. JPP, tu estás-me obrigado a destapar umas cubas. E não quer contar só. Estás-me obrigado a destapar umas cubas. Curiosidade, o que é que se faz quando se esquecem as bolas? Olha, primeiro o Arthur, que era meu colega, era o treinador de guarda-redes. Eu e o preparador físico vamos preparar o aquecimento, só meter as marcas, e depois eu volto para o balneário correr, que tenho que mostrar vídeos aos jogadores. Depois o treinador dá a palestra, depois tenho que mostrar as bolas paradas aos jogadores. Portanto, tenho trabalho depois a fazer dentro do balneário. E depois deixo aquilo lá e vou-me embora. E normalmente eu chego lá na hora que temos que sair para ir para o aquecimento e as bolas estão lá. Só que o Arthur, o treinador de guarda-redes, sai mais cedo para o aquecimento do que... Porque os guarda-redes saem sempre primeiro do que os jogadores de campo. E descobre a triste notícia. E descobre a triste notícia que eles se esqueceram das bolas. E o Arthur, eu estava à porta, o Arthur está a sair e vem para ir para dentro. Olha, Mas, Black, deixa eu te olha, o Arthur é um tipo super calmo, Deixa eu te perguntar, tranquilo. curiosidade, de quem é a responsabilidade das bolas? Dos team managers em última instância, dos team managers, que são eles que organizam, que fazem a parte da organização logística toda do jogo, que conferem se os departamentos estão todos, as horas que saímos, conferem se o material está todo. Mas em primeira instância dos técnicos de equipamentos, que são eles que arrumam material para guardar, mas os team managers confirmam e conferem com eles se está tudo. E eram 4 team managers, não eram poucos, né? 4 gajos para não esquecerem as bolas. Aqui em Portugal é só um e nunca se esquecem das bolas. E o Arthur já vinha doido. E eu assim, o Arthur, eu ouvi-lo e ele disse tanto palavrão. Arthur, o que é que se passa? E esqueceram-se das bolas e eu não acredito. É mentira, não acredito. Pá, já tinha acontecido muita coisa, mas essa das bolas foi a primeira vez. Eu disse, Arthur, deixa, não vais lá para dentro, eu vou falar com o treinador e tu, pá, porque tu precisas das bolas agora, vê se falas com eles, a ver se eles vão pedir bolas aos outros gajos e não sei o quê. Pronto, eu fui falar com o treinador. E volto e o Arthur está pior. E eu, Arthur, o que é que se passa? Então eles não foram pedir bolas? Não, eles disseram-me para eu ir pedir as bolas. Ai, Jesus. E o Arthur, eu disse, Arthur, tu está quieto, fica aí, deixa-te estar tranquilinho. Estava doido. Eu também estava, mas ele estava pior que eu porque ele estava com pressa porque já devia ter começado o aquecimento. E a equipa nem tem que saber disso, né? E a equipa não tem que saber disso. Pois. Supostamente, mas os guarda-redes perceberam logo. Ainda por cima, um dos guarda-redes era o capitão da equipa, já estava. Enfim. E não devem saber disso por causa do foco, não é? E da concentração. A bala psicologicamente, claro. E eles não quiseram ir pedir as bolas e tal. Entretanto, mandaram alguém ir buscar as bolas, só que ir até ao nosso estádio buscar as bolas, voltar para o estádio onde nós íamos jogar, e se ia levar muito tempo, o Arthur já tinha acabado o aquecimento, já não servia de nada ir buscar as bolas. Eu vou falar com eles e digo-lhes, olha, tem que ir pedir as bolas. Eles, não, já mandamos o capitão ir lá pedir as bolas. E ele sentado no banco, tranquilo, ao telemóvel, e eu assim, mas espera lá,
isto que vocês estão a fazer é uma falta de respeito tremenda. Quer dizer, vocês é que erraram. Vocês. Não é? E agora, mediante o vosso erro, vocês querem que sejamos nós ou os jogadores a corrigir isto. Não faz sentido nenhum. É o jogador que vai pedir as bolas ao adversário para nós irmos aquecer. Enfim. O guarda-redes foi lá. Eles deram 2 bolas. Eu, se fosse eles, não dava nenhuma. Não dava. Não dava. Você recusava dar as bolas? Não dava. Acho que esqueceram-se das bolas. É pá, problema vosso. Problema vosso. Não dava. Mas isso não é uma atitude de Não dava. blessing. Não é uma atitude de blessing. Não dava. Não dava as bolas. Porquê? Estamos a falar de um nível de competitividade Elevado. alto. E de um clube, é o clube que tem mais títulos no Kuwait. E é o clube que, historicamente, nas provas asiáticas, que nós também jogamos, que tem alguma tradição. Pá, eles não se podem esquecer das bolas. Pá, pode acontecer muita coisa. Podem ter um acidente e o sítio onde vinham as bolas, a carrinha onde vinham as bolas, teve o acidente, não conseguiu chegar a horas. Opa, isto é azar. Olha, esquecemos-nos das bolas. Eu não dava. Pá, problema vosso. Podia ser pior, podiam esquecer do uniforme dos jogadores, né? Pois, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E então nós gerimos o aquecimento o máximo possível com os jogadores de campo sem bolas, até o momento em que precisamos das bolas. Os guarda-redes tinham 2 bolas, ficaram só com uma, nós ficamos com a outra bola, e entretanto lá eles fizeram uma viagem mais rápida e lá para o final do aquecimento já tínhamos as bolas para os jogadores terminarem o aquecimento e pronto. E além de esquecerem as bolas, que outras lembranças... Não vou destapar mais. Eu digo do ponto de vista... Esta já é muito grave. Não, eu digo do ponto de vista positivo, humano, né? Do ponto de vista humano. Você muda de país, muda de cultura, é completamente diferente daqui. O que mais custou a você se adaptar à vida de lá? Nada. Nada. Ele está escondendo o jogo. Não estou, agora a sério, nada. As pessoas têm uma ideia que alguns dos países do Médio Oriente, que não o Dubai, que é para onde toda a gente vai, ou o Qatar, que são subdesenvolvidos, e é mentira. Eu tive em vários, tivemos a viajar, fazer jogos, etc. É mentira. Portanto, eu tinha todas as condições para fazer a mesma rotina de vida que fazia aqui. Ok, não se pode consumir, não há bebidas alcoólicas à venda, não há bares e discotecas, portanto não há vida noturna. A vida noturna é ir a restaurantes comer e depois ir para casa. Há alguns restaurantes que fecham tarde, mas é uma vida normal, igual à que eu tinha aqui. Eu ia ao supermercado, fazia as minhas compras, cozinhava, ia comer fora quando tinha de comer fora. As regras do trânsito, eu não consigo dizer que são iguais, porque, ou então eles conduzem muito mal, mas tu conduzes bem. A higiene, sei lá, não custou nada. E do ponto de vista humano, aí, não para mim, porque a mim não me custou nada. Eu também tenho alguma facilidade em adaptar-me, mas do ponto de vista humano eles receberam-nos bem. Portanto, eles tentavam fazer o máximo possível para que nós estivéssemos confortáveis. Não era igual a outras pessoas que estavam lá, ou que no clube, ou que trabalhavam noutros setores, e que não tinham o estatuto com que nós chegamos lá. Portanto, eu pessoalmente não senti essas dificuldades, mas eu sei de pessoas que tiveram alguma, mas eu fazia uma vida perfeitamente normal, excetuando o calor. Eu queixo-me do calor aqui no verão, agora já não me vou queixar. Não, esquece isso. Lá 50 graus estamos a treinar, 48, 49 estamos a treinar normalmente, não se passa nada. E nós estamos a poucas semanas do Mundial, vai ser jogado nos Estados Unidos, no México e Canadá. Aquela zona ali de Orlando, Miami, é um calor insuportável. Eu não sei como é que vão fazer jogos lá. Aproveitando que você está aqui, que você é treinador, que você é comentador,
Me explica aqui algumas coisas que eu, como treinador de bancada, e acho que a grande maioria das pessoas Eu também sou. não consegue Eu também perceber. sou. Um jogo de 90 minutos, um jogador de futebol tem posse de bola de pouquíssimo tempo. Se somado, o quê? 5, 6 minutos? Um jogador? Um jogador num jogo. Nem isso. Nem o Barcelona naqueles tempos tinha 80% de posse de bola, nenhum jogador passava dos 3 minutos. Portanto, Nenhum. não sei se me faz... Portanto, o normal é 1 minuto e meio, 2 minutos, já aquelas equipas que têm muita posse de bola e que os jogadores tocam muito na bola. Esta exceção do Barcelona, do Guardiola, alguns jogadores, o Xavi, quase 3 minutos, 3 minutos e 10, mas... Para me fazer entender, durante um jogo de 90 minutos, um jogador tem no máximo 3 minutos de bola no pé. Sim, em média 2 minutos até. O que é que ele faz nos outros Corre. 77 minutos? Corre. Tem que correr, é isto. Uns têm a bola, nos outros têm que correr. Não, Tu fazias bem. fazia isso bem. Eu era muito esforçado. Tem uns que andam, não correm. Não, há momentos em que tu podes Fazem aquele andar jogo tático e dependendo tal. de onde está a bola. Exato. Portanto, o que eu disse, estás sempre a correr, é um exagero. Aliás, na verdade, os jogadores passam a maior parte do jogo a andar. E depois tem uma parte do jogo, que é a parte que tem mais tempo também, em corrida, mas de ritmo baixo. Depois, pronto, vêm as corridas daquele ritmo mais médio e depois os esforços de alta intensidade. Mas na maior parte do tempo, tens de ter capacidade para... E quando acaba o jogo, quando é substituído, diz lá que ele correu 12, 13, 14 quilômetros no jogo. Não, diz lá que ele percorreu, não é que ele correu. Percorreu. A distância. É a distância que ele percorreu. Isto pode ser distância a andar, distância a correr, em trote, em média velocidade e distâncias de alta intensidade. Ok, e a outra pergunta que eu queria te fazer como leigo, como treinador de bancada é: por que eu, e atenção que eu não estou falando em nós, eu estou falando eu estou assumindo a responsabilidade. Por que eu tenho a sensação de que quando Portugal está a jogar e é preciso fazer substituições, nunca tiram o Ronaldo? Não tens essa sensação, isso está certo. Não é uma sensação, é um facto. E lá está, eu aqui também sou treinador de bancada, não é? Eu não estou lá dentro, não sei. Agora, parece-me que é óbvio que o Cristiano goza de um estatuto que os outros jogadores na seleção portuguesa não têm. Se me perguntares se o estatuto é justificado, na minha opinião, não. Neste momento, já foi justificado. Já houve tempos que, independentemente dele estar a jogar bem ou mal, a qualquer altura ele ia resolver o jogo. E resolvia. Na seleção, no clube. Ele já foi esse jogador, mas já não é. Ele já perdeu muitas das capacidades que ele tinha. O que é normal, né? O que é natural. O que é natural é os jogadores perderem capacidade física. Não é? E o Cristiano não perdeu capacidade física. Ele continua a correr muito. E continua a ser muito potente. E continua a ser muito forte, a aguentar o choque. O que ele perdeu foi agilidade. E agilidade é uma capacidade coordenativa e está sobretudo aqui na cabeça. E portanto isso faz com que ele, quando ele demorava antes meio segundo para executar, para fazer um remate, para escolher o que fazer e fazer, ele agora demora 2 segundos. 2 segundos é o tempo suficiente para a defesa chegar e tirar a bola. E portanto já não é o mesmo Cristiano. E muitas vezes já não compensa teres o Cristiano em campo. Ao contrário do que acontecia noutros momentos. Mas ele vai continuar, né? Vai. Não tenho dúvidas. Por causa do peso do nome. Por causa do peso do nome. Mas eu sei que estamos a falar de futebol, de campo, mas o peso do nome Cristiano, para lá de tudo o que ele conquistou e do que ele significa, é o melhor jogador de sempre em Portugal, é um dos 5 melhores jogadores de sempre da história do futebol mundial. Para muita gente é o melhor jogador de sempre, e eu não discuto isso, são gostos, é o que é. Respeito. E ganhou esse estatuto por mérito dele, porque ele correspondia, né? O Cristiano teve 12 anos a fazer 60 golos e não sei quantas assistências, sempre acima dos 50 golos e acima das 10 assistências. Isso é muita coisa, mas há outras coisas que pesam e que
não se falam tanto nos fóruns de futebol, falam-se mais fora dos fóruns de futebol, apesar de serem falados por pessoas que estão dentro do fenómeno, que é o peso, quando se diz Cristiano não é maior que nenhum clube, ou Cristiano não é maior que Portugal. É mentira. Isso é mentira. Ele é maior que isso. E tu vês que ele é maior que isso em 2 aspectos fundamentais. A quantidade de receitas que tu consegues por teres Cristiano ou não teres Cristiano. E eu estou a falar de uma diferença de vais fazer um jogo amigável à China ou ao Japão e eles pagam-te 8 milhões para ir fazeres o jogo. Se o Cristiano jogar. Se o Cristiano não jogar, pagam-te 2 milhões. E o Cristiano sabe disso. E o marketing, que é a quantidade de olhos que estão postos na tua equipa e, portanto, o que tu vendes por causa disso, por causa do Cristiano estar lá. Porque ele conquistou esse estatuto. E vale a receita que a Federação angaria em patrocínios por ter o Cristiano, vai ser muito diferente quando não tiver. E como é que vemos o futuro da nossa seleção sem o Cristiano? Eu vejo com normalidade. Outros cristianos vão nascer. Eu não digo isso, não digo isso, porque Eis a questão. o que disse do Mourinho digo do Cristiano. Acho que o Cristiano é um jogador ímpar em Portugal, no mundo. Não sei se alguma vez vai haver mais, vamos ver. Eu tenho dúvidas que durante o meu tempo que apareça, tenho mesmo muitas dúvidas, mas o facto do Cristiano ser esse jogador não significa que por ele estar necessariamente a seleção vai ter melhores resultados. E portanto eu vejo com naturalidade nesse sentido, que é, ok, tu já não tens um super jogador, mas tens outros jogadores muito bons. E se calhar vais conseguir construir uma melhor equipa, como equipa, e mais forte por causa disso, e que esse seja o teu principal argumento para conseguires competir e para conseguires ganhar títulos. A exemplo, o projeto do Paris Saint-Germain. Mas você... Deixou cair Desculpa. Messi, Mbappé? Neymar, Mbappé, ganhou a Liga dos Campeões e está noutra final. Já tinha conseguido uma final com o Neymar, é verdade, na altura do Covid, que o Neymar leva a equipa às costas, mas quando deixou de focar o projeto em superestrelas, passou a ser mais forte como equipa. Sim, mas ainda tem as suas estrelas, não é? Não tem superestrelas. Tu Desculpe, ouviste não. Estrelinhas tem. não sei se ouviste o Dembélé, estamos para dar o exemplo daquele que se calhar hoje é o nome mais falado do PSG. Na primeira mão da meia-final, agora com o Bayern, ele é entrevistado. Agora não me lembro do nome do programa. É o programa que tem o Thierry Henry, o Micah Richards e o Jamie Carragher e a Katie Scott a apresentar. E eles perguntaram-lhe: olha, antigamente as pessoas falavam, tu não te esforçavas, não te empenhavas e tal. Nós vemos hoje em dia, tu és o primeiro jogador a pressionar, és o primeiro jogador a correr para trás, lideras a equipa nesse sentido. O que é que mudou? E ele disse: se eu não correr, o treinador não me mete a jogar. O treinador pode fazer isso com o Dembélé, não pode fazer isso com o Neymar, nem com o Mbappé, nem com o Messi, nem com o Cristiano, nem com o Cristiano. Tirou, exato. Nem com o Cristiano. Então, é isto que eu digo, tu podes ter jogadores de um nível muito alto sem ter nenhuma super estrela, que o PSG não tem nenhuma super estrela no futebol mundial, no panorama mundial hoje em dia, pelo menos como já teve, e ser uma equipa mais forte. E o PSG hoje em dia é uma equipa, não é mais forte, é muito mais forte do que era quando tinhas as super estrelas. Então eu percebo, mas é normal. Uma pergunta, vai totalmente fora daquilo que vocês estão a falar. Ainda bem. Mas eu vou voltar já para dentro. Como comentarista. Comentarista no Brasil é comentarista, não é? Ok, como comentador de futebol, sentes o peso da responsabilidade sobre aquilo que tu dizes? Não, nunca senti. E eu acho que isto tem vários motivos. Quer dizer, não sinto o peso da responsabilidade sobre aquilo que eu digo, mas hoje em dia, porque eu tenho recebido, eu não ligava, não abria, não via as mensagens,
mas hoje em dia tenho visto algumas mensagens, não todas, não consigo, e muitas das mensagens são de africanos ou pessoas com pais africanos nascidos em Portugal ou que vivem em Portugal e que mandam-me uma mensagem que eu compreendo, que é aquilo que eu senti com o Mourinho. Eu vi este gajo, tem algumas semelhanças com o meu percurso e conseguiu fazer. A referência. Eles veem, este gajo, olha, andava aí no Cacém, no Rio de Moro com o Madrino, a fazer não sei o quê, teve uma origem que não teve que trabalhar para conseguir ter o meio dele e o sucesso dele, e conseguiu, teve blogs, teve nos jornais, foi para a televisão e é treinador de futebol e está a conseguir fazer o percurso dele, então eu também consigo. E isso traz-me alguma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que eu compreendo e que não me pesa. É mais responsabilidade no sentido de, não é que esteja a representar alguém, não sinto isso, apesar de muitas pessoas dizerem que sim, eu não sinto isso, mas responsabilidade no sentido de eu sempre quis ter muito sucesso, mas eu ainda quero ter mais, porque se isso for um sinal de esperança para quem quer que seja, que tenha um percurso semelhante ou que olhe e que esteja numa situação parecida e que sinta que possa chegar, porque eu neste momento tenho visibilidade que outras pessoas não têm, isso é bom. Então eu ainda quero ter mais sucesso por causa disso, mas agora não sinto peso de documentário, porque primeiro, eu acho que eu sou bom naquilo que eu faço. Achas? É bem feio dizer isto. É bem feio, não, estou convencido que sou bom naquilo que eu faço. É bem feio dizer isto, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que positiva. Sim. Não, o estereótipo que nós temos com as pessoas que dizem que são boas naquilo que fazem, não tem problema nenhum a pessoa em assumir que sou boa naquilo que eu faço. Não, eu acho que sou boa, sou bom, independentemente de quem seja. É que você tá bom. Engraçado, o que você está falando agora vem de encontro ao que eu ia te perguntar, só que... mas calma. Deixa eu terminar, vou terminar, né? Não, empate. Estava a dizer, e tenho a convicção que o conteúdo que eu apresento tem qualidade. Tenho essa convicção. E também tenho noção, porque sei disso, não só não só pela prática, mas porque quando eu estou a falar e estou a explicar as coisas do ponto de vista tático a alguém, mesmo até a pessoas que não percebem muito bem do que se está a falar, eu consigo explicar de forma muito simples. Aliás, esse deve ser o grande elogio que me fazem, é que eu de forma muito simples consigo explicar coisas que os outros utilizam normalmente termos muito técnicos, e eu consigo chegar lá na mesma de outra forma. E por último, porque eu acho mesmo que no início, a forma como as pessoas foram olhando para mim quando eu tive os blogs, e depois como foram olhando para mim quando eu passei a escrever no Jornal Expresso, depois quando fui para a televisão, para a rádio, depois RTP, etc, foi sempre ok, tu realmente estás a trazer aqui coisas novas, coisas simples, coisas boas, mesmo que não sejam novidades, mesmo que não sejam novidades, o teu comentário tem sempre alguma relevância. E então isso fez-me acreditar durante muito tempo, e agora já não largo, principalmente no início, quando eu estive a fazer televisão os primeiros tempos, que os textos é mais fácil, há muita distância, mas a televisão tem um impacto diferente. Fez-me acreditar que as pessoas realmente tinham apostado em mim por causa daquilo que eu fazia, como eu fazia, e independentemente daquilo que eu dizia, ou da forma como eu dizia, ou de aqui ou ali não ter uma opinião tão acertada, e portanto é super tranquilo. E tenho, só mesmo para terminar, que eu já estou a falar muito outra vez, também tenho perfeita noção que é um trabalho onde na maior parte das vezes tu vais estar errado. Eu tenho noção disso, porque eu não estou dentro do contexto,
não sei. Eu posso até conseguir fazer o diagnóstico certo de um problema qualquer, mas não consigo perceber com certeza qual é que é a natureza desse problema, de onde é que esse problema parte. Então na maior parte das vezes tu vais estar errado, e errado até na forma como tu apresentas a solução, porque para apresentares a solução, uma solução que possa funcionar, tu tens que saber mesmo bem qual é que é. Então, como eu sei que na maior parte do tempo eu vou estar errado, e olha o que eu estou a dizer, né? Eu vou estar errado, e isso descansa-me, estou tranquilo e não tenho problemas, não me pesa. Você disse que, eu sei que a gente está quase acabando. Já? Isso passa rápido. Você disse que recebe mensagens de pessoas a dizerem que se você consegue, eles também conseguem. Só que as pessoas esquecem... Não é bem isso, mas que dão-me os parabéns pelo percurso. Que vem como exemplo. E vêm como um exemplo e perguntam o que é que eu fiz, porque querem e têm a esperança de também conseguir fazer um percurso parecido. Eu queria te perguntar o seguinte, ainda há pouco você falou dos pais que pagam para os filhos jogarem. Ainda existe muito a mentalidade de pais, inclusive dos filhos também, de quererem que os filhos sejam o próximo Cristiano Ronaldo e dos filhos quererem ser o Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo só existe um. Não é? Se a gente analisar quantos jogadores de futebol atualmente só na Liga Portuguesa atuam, você conta nos dedos de uma mão quem chega perto dos valores do Cristiano Ronaldo, porque a grande maioria não ganha tanto como as pessoas imaginam. É uma ilusão, não é? Pois. Não ainda existe, existe cada vez mais. E existe porque o futebol ainda é uma das poucas profissões que existem no mundo. Não é o futebol, o desporto, não tanto em Portugal, mas de um ponto de vista geral, o desporto ainda é uma área onde na maior parte das vezes as pessoas conseguem subir de vida, portanto furar e que te eleva socialmente. Passas de uma situação de pobreza extrema e de repente podes, nem toda a gente, não é? Mas podes estar a ganhar muitos milhões. E como o futebol ainda tem esse fator de mudar completamente financeiramente a vida das pessoas, cada vez mais os pais apostam para que os filhos possam enverdar pelo futebol e que possam ter sucesso no futebol, sabendo que os filhos depois podem permitir um conforto financeiro a eles próprios, aos filhos e depois também aos pais, muito, muito grande. Vem isso como investimento. É investimento. Eles estão a usar os filhos deles como investimento, ou seja, nem sequer estão a pensar muito naquilo que é melhor para o filho, no sentido do filho seguir o que o filho gosta e seguir porque quer. Pensam muito em, o meu filho vai ser jogador e pronto, tenho a vida feita, estou tranquilo, e então investem e apostam muito nisso e pressionam muito os miúdos para isso, e os miúdos pressionam muito a estrutura técnica para isso, e os pais pressionam muito as estruturas técnicas para isso, cada vez mais. Não é ainda existe, está cada vez pior. Minha última pergunta. Mas mas também se o filho não quiser, né, vai chegar um momento em que mas é isso que acontece. Eu não vou dizer na maior parte das vezes, mas as desistências que eu vi de perto, e quando eu estou a falar de desistências, não quer dizer que se não houvesse essa pressão, que os miúdos podiam ser jogadores profissionais, não é isso. O que eu estou a dizer é que se calhar se não houvesse essa pressão, os miúdos tinham jogado futebol durante muito mais tempo, mesmo que não fosse profissional. Tinham-se divertido mais. Porque se divertiam mais. Projeto. Mas por causa dessa pressão dos pais, o abandono é Porque eles passam a associar o futebol mais a uma precoce. coisa, uma obrigação, e não tanto a algo que eles podem simplesmente obrigação, e os pais colocam um peso muito grande nos resultados que os filhos têm, nas performances que os filhos têm, e portanto aquilo deixa de ser divertido. Algo que é divertido, futebol é divertido, o grau de exigência, né? E entretanto tu deixas-te divertir porque estás constantemente a pensar que não podes cometer erros e que tens que ter sucesso e que tens que ser muito melhor que este e que aquele e que aquele. Depois às tantas metes na tua cabeça que tu és melhor do que os outros e que é o mundo que está contra ti,
e acabou. Uma última pergunta, só por mera curiosidade. Você falou dos profissionais. Os jogadores de futebol aqui em Portugal já têm direito à aposentadoria ou ainda não? Não é os jogadores, é qualquer trabalhador. Toda a área de futebol, todos os profissionais não têm direito à aposentadoria? Tem. Ou seja, qualquer trabalhador, seja no futebol ou noutra área qualquer, tem que fazer descontos. Sim. E há descontos para a Segurança Social, que é isso que garante a aposentadoria e a reforma. E os jogadores de futebol é exatamente igual. Agora, a reforma deles vai ser em função do que eles descontaram. Mas sim, existe. Do nada. Do nada não, porque eu acho que é uma grande justiça. Sim, claro. Obviamente. Se há descontos, tem que receber a reforma. Até um tempo atrás, a informação que eu tinha, posso estar enganado, Não tinha. é de que os jogadores de futebol não recebiam a aposentadoria. Ok, não sei disso. Não, mas o sindicato de jogadores mudou isso. É possível, pronto, é possível. o sindicato. Acredito que as coisas tenham evoluído nesse sentido. Sim, mas agora já existe, está justo. Por qualquer contrato profissional que tu fazes descontos. Nós agora vamos para a reta final e agora é que vem as perguntas mais difíceis, com o Madrino. As mais difíceis são as perguntas da praxe. Como defines a vida em uma palavra? Posso dizer um palavrão? Pode, à vontade. Foda. Este o Jota gosta. Tudo que é palavra. Com PH. Com PH. Não é isso que estás a pensar. Olhando para trás, que conselhos darias hoje? A mim? Sim. Só um. Aproximar-me do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista afetivo mais cedo dos meus pais, que eu só comecei a fazer isso há poucos anos e passei muitos anos sem o fazer, e percebo hoje, e quando comecei a fazer fui percebendo o que andava a perder, e portanto teria feito isso muito, muito mais cedo. Blessing, eu tenho duas perguntas agora que ocorreu só por curiosidade. Durante o teu percurso, sentiste que o facto de ser negro contribuiu de alguma forma ou serviu de motivo de retrocesso para a tua carreira? Olha, eu não senti como que isso tenha servido ou tenha sido tido como retrocesso até há relativamente pouco tempo. Mas senti que isso funcionou como alavanca. Foi-me dito isto: nós estamos-te a contratar porque tu és preto e nós queremos um preto nesta posição. E o facto de tu seres preto é uma vantagem para nós porque nós queremos dar aqui determinada imagem, etc, etc, etc. Portanto, isso já me foi dito assim. Ultimamente... Isso é muito injusto, né? Quantos brancos foram eliminados? Eu concordo. Mas não tenhas dúvidas. Você concorda, mas não tem culpa. Não. Quando eu digo concordo mesmo. Mas por outro lado, e era aí onde eu ia entrar, há um problema. Novamente, a sociedade portuguesa serve-se de um modelo muito conservador. Acontece o mesmo com mulheres, pior ainda com os negros, não é? Acontece o mesmo com mulheres brancas, mulheres negras. Nem vamos falar sobre isso. Há um pensamento de desconfiança, e esse pensamento de desconfiança foi sendo construído ao longo de muitas gerações, e essas gerações que construíram e disseminaram, espalharam esse tipo de pensamento que ficou vincado em muita gente, ainda está presente em muita gente, em muitas gerações que estão cá, e está mais presente nestas gerações do que as gerações mais jovens. Portanto, os mais jovens já têm menos, mas os mais velhos têm mais, mas os mais velhos é que são os decisores.
Os mais velhos é que contratam, é que despedem, é que podem alavancar a tua carreira para determinado percurso ou nem sequer te dar oportunidade. E portanto tu sentes isso porque tu vês, o Oceano há tempos falou disso, quantos treinadores negros, não, vou dizer de outra forma, qual é que é a percentagem de jogadores negros que jogam no futebol mundial ou no futebol em Portugal? Se em termos de percentagem, há de ser, não vou dizer maioritário, mas no limite 50-50. No limite 50-50. Dessa percentagem de jogadores, ex-jogadores, porque a maioria dos treinadores continuam a ser ex-jogadores, quantos é que são treinadores? E quantos é que estão no futebol de topo? Poucos. Porquê? Fica a questão. Não é? E tu não percebes isso se muitos deles foram grandes jogadores, porque existe essa mentalidade ainda de desconfiança relativamente ao tom de pele. E que é algo que está ainda muito vincado na sociedade. Portanto, tu dizias isso, eu não tenho culpa disso, quantos? É verdade, não é justo. Ou seja, não é justo alguém olhar para ti e dizer assim, não, tu és melhor porque és preto. Não, eu não sou melhor porque sou preto, eu sou melhor porque faço o trabalho melhor do que outros. Ou então, não deveria ter as mesmas oportunidades que outros têm. Não é? Deveria ser isto, mas não funciona assim. E portanto, isso ainda existe muito. Existe na elite e existe em baixo, e depois as pessoas dizem, mas também os ex-jogadores, ou tu não vês muitos negros a quererem se formar como treinadores. Pois não? Tu já viste algum negro como treinador lá em cima? Quantos é que há? Então, eles não veem ninguém. Não têm referência. Eles não têm referência, eles não sabem que é possível. Eles não acreditam e nem olham para isso como possibilidade de carreira, porque eles nunca viram. Tem que haver um primeiro. Tem que haver Temos alguém. o Company agora, não? Tem que... O Company é muito bom exemplo. O Patrick Vieira é outro exemplo bom. O Oceano, que eu digo que está nas seleções, mas esteve bastante tempo sem trabalho. O Daoud Fakirá, com um percurso incrível, em Portugal não tem trabalho. O Lito Vidigal vai tendo trabalhos, mas é muito, mas mesmo muito curto. Na Primeira Liga em Portugal, então, não vamos falar sobre isso, mas noutros países acaba por ser ainda mais grave. Agora, eu acho que Portugal tem esse problema de substância, sobretudo se pensarmos que o futebol português tem muitos guineenses a jogar, muitos cabo-verdianos a jogar, muitos angolanos a jogar, muitos moçambicanos a jogar, muitos santomenses a jogar. Porra, porque é que nenhum destes gajos serve para ser treinador? Porque a vida é foda. A vida é foda, não é? Blessing, vou só pedir então que olhes para esta câmara. Legal. E deixes a pergunta. Se identifique, eu sou Total, e deixe a pergunta para o próximo convidado. Do Malem, né? Vou fazer assim vou tentar fazer uma introdução bonita. É boa tarde ou boa noite? Não interessa, não é? Não interessa. Olá. Próximo convidado. Começa de novo que vai ser difícil cortar. Vai ser difícil? Então vai. Conta até 3 e... Respira. Já me mataste. Comentarista, entra aqui. Blessing, Tem que estar mais sério. Blessing, comentarista, entra aqui. Vai. Olá, próximo convidado do Malemba. Vai mesmo devagarinho. Não pode ser assim. Não? Você não sabe se é uma mulher? Você não disse se era mulher ou se era homem. Mas deixa. Mas já tinha mais convidado. Queres que eu diga convidado ou convidada? Fala diretamente para a pessoa. Olá, próxima pessoa que vai estar aqui no Malemba. É melhor entrar devagarinho, porque vão-te fazer destapar umas cubas. Eu sou o Blessing Lumoeno. A minha pergunta para ti é a seguinte: o que é que, do ponto de vista profissional, tu não aconselharias ninguém a fazer para que possa ter mais sucesso dentro de qualquer área? Está feito. Blessing,
para aniversário? Ou melhor, gosta de chocolate? Não. Já vamos para o aniversário. Não gosta de chocolate, mas a mulher lá em casa gosta. Gosto, Então eu não tá, gosto. Eu não então tá gosto. bom. Aí do seu lado tem uma caixinha da Boutique Chocolate, ou Chocolate Boutique, eu nunca sei o nome. É para você levar. E dá para quem Obrigado. quiser. Não vou, olha, não vou dar. Vai ficar lá, depois quem quiser comer, come. Até descobrirem que isso é chocolate. Não. Vou oferecer. Vou chegar lá e dizer: olha, tem chocolate, queres? É uma oferta do nosso Obrigado. patrocinador, Chocolate Boutique. Chocolate Boutique ou Boutique? Ou Boutique Também não Chocolate, sei. tanto faz. Chocolate Boutique, Boutique Chocolate, o melhor chocolate do mundo. E quando você quiser fazer uma festa de aniversário, quando quiser fazer uma festa de aniversário dos filhos, quando quiser fazer uma festa porque conquistou algum título, quando quiser fazer, enfim, qualquer tipo de festa, você contrata Cleo Eventos, que também é nossa apoiante aqui no Malembe. Muito obrigada, foi um prazer ter-te aqui. Uma bênção. Não, obrigado vocês têm um ambiente e uma energia espetacular. Aqui posso ser o Blessing. Pode. O condutor, sabes que nós chamávamos de condutor, não é? Porque eu ia-vos buscar, né? O condutor já chegou. já não estou a conduzir. Sim. Isso acabou essa parte da minha vida. Já foi. Muito obrigado por essa oportunidade, Obrigada. por essa experiência, e a gente se cruza, salvo seja, por aí, em breve. Espero ver-te a treinar o Benfica. Eu espero ver-me neste momento, só espero ver-me a treinar. Se o Benfica. E você, aí do outro lado, aquele abraço meu, da Petra, do Madrino, e daqui a 15 dias nós estamos de volta com mais um convidado aqui para você. Um abraço, obrigado pela audiência, fiquem bem, fiquem aqui com a gente no Malembe. Devagarinho. Tchau, tchau.